Iniciaremos esta conversa definindo alguns conceitos chaves para que a discussão seja melhor compreendida. Começaremos definindo o termo sexo. Está relacionado a ser macho ou fêmea ou intersexo. Ou seja, são categorias que se estruturam a partir de um critério da genitália com a qual o indivíduo nasceu. Orientação sexual. Na maioria das vezes, esse conceito está relacionado ao sentido do desejo sexual, se para pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo ou para ambos. Gênero. É um conceito criado a partir dos estudos feministas para explicar as relações sociais entre pessoas de diferentes sexos e orientações sexuais. Os significados socialmente conferidos aos sexos e ao gênero podem mudar no decorrer da história de cada sociedade. E por ser um elemento constitutivo das relações sociais fundado sobre as diferenças percebidas entre os sexos, é uma primeira forma de significar as relações de poder. Cisgênero. Termo que abrange os indivíduos que se identificam em todos os aspectos com o gênero atribuído ao nascer em função do seu sexo biológico. Transgênero, transexual. Indivíduo que não experimenta concordância entre seu sexo e sua identidade sexual ou de gênero, segundo a norma macho-masculino, fêmea-feminino. Em geral, busca modificações totais ou parciais com a adequação do seu corpo à sua identidade. A pessoa transgênero masculino, mulher para homem, ou transgênero feminino, de homem para mulher, não deve ser confundida com transformista, drag, crossdress, que são modalidades artísticas que independem da orientação sexual e da identidade de gênero. Lembrando que a palavra travesti não expressa orientação sexual nem identidade de gênero, pois refere-se à vestimenta. Queer transformistas. Pessoas que se utilizam de adereços artísticos e se apresentam em shows. Não deve ser confundido com orientação ou identidade sexual. A construção da representação da mulher no mundo ocidental se faz diante da visível discriminação de tratamento dirigido ao gênero feminino na sociedade. Pode-se enxergar esse fato desde a antiguidade, no momento em que refletimos como a generalização sobre a história da cultura ocidental é um fenômeno predominantemente constituído através dos pontos de vista masculinos. Observe que aprendemos desde cedo sobre Sócrates, Platão, Tomás de Aquino, Galileu, Descartes, Locke, Kant, Darwin, Marx, Freud. E cadê as mulheres que contribuíram para o mundo intelectual? O gato comeu? Não, o homem escondeu. Vamos acompanhar então, em um breve relato histórico, a marginalização do gênero feminino. Começaremos pela antiguidade. No mundo grego clássico, no qual desde os primórdios se afirmavam status diferenciados para homens e mulheres, já que a democracia ateniense não considerava cidadãos estrangeiros, escravos, crianças e mulheres, podemos constatar a exclusão da mulher na vida política. Quem decidiria se o recém-nascido continuaria vivo ou morreria era o seu genitor, e essa prática era comum e legalmente aceita entre os gregos. Quando crescidas, as crianças do sexo feminino tomavam certa importância social, pois alcançavam a idade de casar e assim serviriam como trocas. Já adultas e casadas, as mulheres eram então encarregadas dos trabalhos domésticos, embora não lhe fosse permitido administrar negócios ou ter propriedades. Em Esparta, as mulheres usufruíam de maior liberdade comparada às atenienses. A educação das espartanas valorizava atividades como ginástica e esportes em geral. Elas podiam dedicar-se ao comércio em condições praticamente iguais às dos homens e participar de reuniões públicas ligadas à vida política. Na Idade Média, havia uma hierarquização de poder tanto social quanto de gênero. O sistema feudal era marcado pelo patriarcalismo. Dessa forma, os homens exerciam o poder primário em todas as esferas institucionais. Até mesmo a igreja, que era a instituição poderosa da época, era constituída e presidida por homens, visto raras exceções. A mulher dessa época preenchia dois papéis principais no jogo social.
O primeiro, como representação de um prêmio dado ao homem que recebe a esposa junto com os dotes, e o segundo, como geradora e educadora dos filhos, que de preferência deveriam ser do gênero masculino que vigia e protege. Dessa maneira, a figura feminina só adquire importância após o casamento, quando a mulher desempenha a função de mãe, educadora e esposa. Sendo assim, ter um marido elevava o status da mulher socialmente, que passava a ter uma função essencial pelos parâmetros da época, claro. A mulher que não encontrava um marido passava a ocupar mosteiros, casas de beatas ou bordéis de forma geral. A visão da igreja sobre a mulher corroborou para essa marginalização da época. Compreendida como frágil e carente de proteção, subjugada por ser um ser espontaneamente ruim, devido à sua capacidade explícita de infidelidade que precisava ser controlada, o casamento então é fundamentado como um reforçador desse patriarcado, marcando uma época de absoluta reclusão feminina. Não podemos esquecer que a caça às bruxas é um exemplo atroz desse período marcado por crimes cometidos, aceitos e utilizados como forças de repressão pela Igreja, que executou cerca de 3.000 mulheres condenadas por feitiçaria. A Revolução Francesa foi um marco de possibilidade de mudanças, visto que tinha o objetivo de acabar com o sistema monárquico, o poder do rei, e levava como lema um anseio de liberdade, igualdade e fraternidade na luta contra as desigualdades. Formulada uma nova Constituição que abolia o antigo regime, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que por si só tem um nome excludente, conseguiu extinguir, abolir e proibir várias desigualdades existentes, mas infelizmente não conseguiu derrubar a barreira de desigualdade entre os sexos. Com o início das primeiras práticas capitalistas, as indústrias domésticas se desenvolveram no fim do século XIX e deram às mulheres condições de combinarem trabalho pago com a supervisão da casa e dos filhos. Com a fixação das fábricas, as indústrias domésticas que existiam decaíram. Em função de diversas crises vividas pelas sociedades capitalistas, muitas mulheres passaram a trabalhar em fábricas como mão de obra barata, cumprindo jornadas de até 17 horas de trabalho em condições insalubres e ganhando menos que os homens. Em busca por melhores condições de trabalho, ganha força a luta das mulheres nessas sociedades. Começam então as ondas como o movimento sufragista, buscando o direito do voto da mulher, discussões, questionando o lugar da mulher na sociedade moderna e denunciando o conceito de feminilidade da época. As mudanças em relação às concepções sobre gênero do século XX passam então a ganhar notoriedade a partir das reivindicações feministas por igualdade. As mudanças em relação às representações de sexo e gênero não ocorreram em um vazio social. Iniciaram a partir das reivindicações feministas por igualdade de direitos políticos, à educação e ao trabalho com equiparação salarial entre homens e mulheres no desempenho de atividades iguais. Uma das primeiras citações de literatura feminista de manifestos reivindicatórios pelo reconhecimento de direitos da mulher observada na história é da pioneira Olympe Gouges, escritora e dramaturga que no século XVIII publicou a Declaração da Mulher e da Cidadã, no contexto político e social da Revolução Francesa. Ela defendia a emancipação das mulheres, a instituição do divórcio e o fim da escravatura. Com a identidade de movimentos feministas, surgiram na Europa do século XIX e se caracterizaram tanto como movimentos reivindicatórios e políticos quanto acadêmicos, sendo um embate por direitos iguais, debate sobre a diversidade social e os fundamentos ideológicos e políticos que davam origem e sustentavam as diferenças sociais entre os sexos, além da igualdade jurídica, o direito ao voto e equiparação de salários. Dessa maneira, podia-se observar uma grande proliferação de clubes feministas de ativistas. Nos Estados Unidos também se notabilizou vigorosos movimentos feministas, surgindo já em princípios do século XIX. Um dos mais memoráveis, se não o fato mais marcante desse século, foi o dia 8 de março de 1857, hoje reconhecido como Dia Internacional da Mulher, em homenagem às vítimas do episódio de grupos de tecelãs da fábrica de tecidos de Nova York que foram queimadas em um incêndio criminoso, lutando por reajuste salarial e redução da jornada de trabalho para 12 horas. Este foi o primeiro movimento grevista feminino, mas que levou à morte 129 mulheres.
Nos anos 40, a filósofa francesa Simone de Beauvoir publicou o livro O Segundo Sexo, que abriu novos campos de visão, questionando o lugar da mulher na sociedade moderna e acendendo o debate sobre o que é o ser masculino e o ser feminino. As décadas de 60 e 70 foram marcadas por vários avanços conquistados a partir de muitas lutas. No ano de 1975, as mulheres conseguem que a ONU decrete o Ano Internacional da Mulher. Tal reconhecimento repercutiu amplamente e revigorou as ações pelos direitos de um modo geral. As décadas posteriores foram plenas de pesquisas sobre a condição da mulher, especialmente nos âmbitos das ciências humanas e sociais, quando os estudos foram aprofundados, ocasião em que começaram a surgir taxonômicas sobre gênero. O desenrolar desses movimentos não paravam de crescer. Desde então, os encontros políticos e a criação ou modificação de leis têm sido o foco do movimento feminista, com objetivos a ampliação e asseguramento de direitos. Ao longo da história do movimento feminista, surgiram algumas correntes com construções teóricas baseadas em compreensões específicas e distintas entre si. Uma delas é a corrente igualitária. Essa é uma das primeiras correntes surgidas na história das teorias feministas e já foi mencionada anteriormente. Sua principal reivindicação é a igualdade entre os sexos através do fim das condições de discriminação na educação, no trabalho e na política. Outra corrente feminista é a marxista. Ela investiga a condição da mulher a partir das teorias das relações de classe e trabalha o feminino e a apropriação do poder pelo patriarcado. Reivindicava a incorporação da mulher no Estado moderno e industrializado, com o objetivo de alcançar seus direitos como cidadãs. A corrente psicológica psicanalista busca reverter certos pressupostos da psicologia e da psicanálise, como, por exemplo, as definições falocêntricas da psicanálise acerca do desenvolvimento humano, nas quais as mulheres são representadas como inferiores e os homens como dominantes. Também temos a corrente queer, que se desenvolve a partir da segunda metade da década de 80. Estuda a identidade da mulher a partir de rejeições do padrão heterossexual dominante, a concepção tradicional de família, aos preceitos religiosos, entre outros. Critica a corrente igualitária por postular uma ideia de mulher universal e, por consequência, não superar estereótipos convencionais de homens e mulheres. Para a corrente queer, as mulheres não constituiriam um grupo fechado, mas sim vinham de diferentes classes, raças, opções sexuais, etc. Por fim, temos a corrente feminitude e identidade. Essa corrente pretende reincorporar a noção de ser mulher na sociedade atual, enfatizando a maternidade como centro de poder. Ela desenvolve investigações acerca dos mitos femininos implícitos nos discursos científicos e na linguagem. O movimento feminista no Brasil começa no século XIX e tinha como principais pautas o acesso à educação, a abolição da escravatura e o direito ao voto. Nesse cenário, temos grandes nomes como Nízia Floresta Augusta, que fundou a primeira escola brasileira para meninas, e Leolinda Daltro, que fundou o Partido Republicano Feminino, que lutou pelo direito feminino ao voto. Ao longo de anos de muita luta, as mulheres brasileiras conseguiram leis, como a Lei Maria da Penha, que prevê pena aos casos de violência doméstica, a Lei de Cotas, que tenta garantir a presença de mulheres na política, e a Lei do Feminicídio, que prevê a pena aos casos de assassinato de mulheres. Atualmente, o movimento feminista no Brasil luta para diminuir o fosso entre a cidadania formal, garantida às mulheres pela Constituição, e a cidadania real, aquela existente na prática. E a cada 4 meses é publicada a Revista de Estudos Feministas, que reúne diversas publicações sobre a questão de gênero no Brasil.